Você já se perguntou por que alguém fugiria de uma missão direta de Deus? Por que um profeta escolhido pelo Altíssimo decidiria embarcar em um navio e navegar na direção completamente oposta ao chamado divino? A história de Jonas é muito mais profunda do que imaginamos, e o que você vai descobrir hoje vai transformar sua compreensão sobre obediência, misericórdia divina e o poder restaurador de Deus. Prepare-se para uma jornada através de descobertas arqueológicas fascinantes, revelações linguísticas surpreendentes e verdades espirituais que conectam o mundo antigo com nossa realidade atual. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que combina verdade espiritual com evidências históricas impressionantes. Jonas não era apenas um homem comum que teve um encontro extraordinário com um grande peixe. Ele era um profeta hebreu, vivendo em uma das épocas mais turbulentas da história do Oriente Próximo, quando o Império Assírio dominava o mundo conhecido com uma brutalidade que fazia nações inteiras tremerem de terror. A palavra Jonas vem do hebraico Ioná, que significa pomba, símbolo de paz e mensageiro. Mas na época de Jonas, por volta do século VIII a.C., a paz estava longe de ser a realidade do mundo antigo. Arqueólogos descobriram relevos assírios que mostram com detalhes chocantes as práticas de guerra dessa civilização. Soldados esfolando inimigos vivos, empilhando cabeças decepadas como troféus e deportando populações inteiras. Para aquela sociedade, isso significava poder absoluto e terror como estratégia política, porque eles viviam em um contexto onde demonstrar fraqueza significava ser conquistado e aniquilado. Especialistas em história antiga explicam que o Império Assírio era conhecido por seus métodos de tortura sistemática e execuções públicas brutais. Historiadores documentaram que os assírios desenvolveram técnicas de guerra psicológica que incluíam deixar monumentos com inscrições, detalhando suas atrocidades para que povos vizinhos se submetessem sem resistência. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, capital desse império, era como enviar um homem sozinho para confrontar o coração de uma máquina de guerra que havia conquistado quase todo o Oriente Próximo. Nínive localizava-se onde hoje é a cidade de Mossul, no norte do Iraque, distante aproximadamente 850 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Para aquela época, essa era uma jornada de pelo menos 3 semanas por caravana, atravessando desertos perigosos e territórios controlados por tribos hostis. Engenheiros modernos que estudaram as rotas comerciais antigas explicam que essa viagem exigia planejamento militar, escolta armada e conhecimento especializado das fontes de água ao longo do caminho. Mas aqui vem a primeira grande revelação que muda nossa compreensão. Jonas não apenas rejeitou a missão, ele escolheu deliberadamente o caminho oposto. A palavra hebraica usada para descrever sua fuga é barach, que significa fugir precipitadamente, escapar em pânico. No hebraico original, barach carrega o sentido de alguém que abandona responsabilidades em terror absoluto, e hoje entendemos como uma fuga desesperada, motivada por medo extremo. Jonas embarcou em Jope, atual cidade de Jafa, que faz parte da área metropolitana de Tel Aviv, em direção a Tarsis. Arqueólogos identificaram Tarsis como sendo provavelmente a região da atual Espanha, especificamente a área de Tartessos, famosa por suas minas de prata. Isso significava uma viagem marítima de aproximadamente 3.500 quilômetros para oeste, o mais longe possível do chamado de Deus. Geólogos marítimos explicam que essa rota atravessava todo o mar Mediterrâneo, uma jornada de várias semanas em embarcações que, segundo descobertas arqueológicas submarinas, mediam entre 15 e 20 metros de comprimento. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas consideravam o mar um lugar de morte e caos.
A mitologia antiga de todas as civilizações mediterrâneas retratava o oceano como domínio de monstros e deuses hostis. Antropólogos culturais revelam que os hebreus, sendo um povo essencialmente terrestres, viam navegar como um ato de desespero extremo. Quando Jonas escolheu o mar, estava literalmente escolhendo enfrentar a morte antes de obedecer a Deus. Mas o que aconteceu no mar revela aspectos da personalidade divina que transformam nossa compreensão sobre como Deus lida com nossa desobediência. A palavra hebraica para a tempestade usada no texto é saar, que não descreve uma simples tormenta, mas um furacão sobrenatural de proporções catastróficas. Especialistas em meteorologia marítima antiga explicam que tempestades no Mediterrâneo eram previsivelmente sazonais, mas o texto bíblico descreve um fenômeno completamente fora dos padrões naturais. Os marinheiros na embarcação eram, segundo o texto original, homens experientes de diversas nacionalidades, cada um clamando aos seus próprios deuses. A palavra hebraica usada para descrever seu medo é yare, que significa terror reverente diante do sobrenatural. Arqueólogos descobriram que marinheiros antigos carregavam amuletos de múltiplas religiões precisamente para situações como essa, reconhecendo que o mar era território onde apenas intervenção divina poderia salvá-los. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Jonas compreendia perfeitamente a gravidade de sua situação. Quando ele disse aos marinheiros para lançá-lo ao mar, usou a palavra hebraica tul, que significa arremessar com violência. Especialistas em semântica bíblica explicam que Jonas não estava pedindo um mergulho suave, mas literalmente solicitando ser atirado às águas revoltas com força suficiente para garantir sua morte rápida. O que aconteceu a seguir é descrito no capítulo 2 do livro de Jonas, com detalhes que arqueólogos e mergulhadores modernos consideram anatomicamente precisos. Jonas descreve sua experiência de afogamento. As águas me cercaram até a alma. O abismo me envolveu. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra cerraram-se sobre mim para sempre. A palavra hebraica nefesh, traduzida como alma, significa literalmente garganta ou pescoço, indicando que Jonas estava descrevendo a sensação física de asfixia. Tehom, traduzida como abismo, era o termo usado para descrever as profundezas oceânicas primordiais, um lugar de caos total onde nenhuma vida era possível. Suf, traduzida como algas, refere-se especificamente às plantas marinhas que crescem em águas profundas e se enrolam em objetos que afundam. Médicos especializados em acidentes de afogamento explicam que a descrição de Jonas corresponde exatamente às fases de submersão fatal. Primeiro, a luta desesperada na superfície. Depois, o afundamento enquanto ancora a consciência, seguido pela sensação de pressão extrema nas profundidades e, finalmente, a perda de consciência quando água preenche os pulmões. O que Jonas descreve não é metáfora poética, mas relato médico preciso de alguém que experimentou morte por afogamento. Mas aqui vem a revelação que transforma completamente nossa compreensão da história. Deus não enviou o grande peixe como castigo, mas como salvamento. A palavra hebraica dag gadol significa literalmente peixe grande ou monstro marinho. Mas o contexto indica claramente um ato de misericórdia divina. Biólogos marinhos modernos confirmam que existem pelo menos 7 espécies de grandes peixes capazes de engolir um ser humano inteiro: tubarão-baleia, cachalote, orca, baleia azul e várias espécies de tubarões de grande porte.
Recentes escavações revelaram que civilizações mediterrâneas antigas possuíam conhecimento detalhado sobre grandes criaturas marinhas, incluindo relatos de pessoas sendo engolidas e posteriormente regurgitadas vivas. Documentos da época confirmam que marinheiros fenícios, gregos e egípcios conheciam casos raros, mas documentados, de sobrevivência no interior de grandes peixes por períodos de tempo limitados. Engenheiros biomédicos que estudaram a fisiologia de grandes mamíferos marinhos explicam que certas espécies possuem câmaras estomacais com bolsões de ar que poderiam, teoricamente, manter um ser humano consciente por períodos limitados. Especialistas em biologia marinha revelam que tubarões-baleia, por exemplo, possuem esôfagos com diâmetro suficiente para acomodar um homem adulto e estômagos com compartimentos que contêm gases em concentrações que poderiam sustentar vida brevemente. Mas o que aconteceu dentro do ventre do peixe é onde encontramos o verdadeiro coração transformador da história de Jonas. Contrariando nossa expectativa natural, Jonas não clama por socorro nem barganha com Deus por libertação. Em vez disso, ele faz algo completamente inesperado. Oferece uma oração de pura gratidão e entrega total. A oração de Jonas, registrada em Jonas capítulo 2, versículos de 1 a 9, é estruturada como um salmo de ação de graças. A palavra hebraica palau, traduzida como orou, significa interceder ou mediar, mas no contexto indica comunicação íntima e reverente com Deus. Jonas não está pedindo, ele está adorando. A primeira palavra de sua oração é cara, que significa proclamar ou anunciar publicamente, indicando que mesmo no ventre do peixe, Jonas estava fazendo uma declaração pública de fé. Para aquela época, isso era revolucionário porque as religiões pagãs ensinavam que deuses abandonavam seguidores que desobedeciam. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que assírios, babilônios e egípcios acreditavam que ira divina significava abandono permanente. Mas Jonas descobriu uma verdade sobre o caráter de Deus que transformaria não apenas sua própria vida, mas nossa compreensão sobre misericórdia divina. Deus salva primeiro, depois transforma. A palavra-chave na oração de Jonas é Yeshua, traduzida como salvação. No hebraico original, Yeshua carrega o sentido de libertação completa, restauração total e resgate definitivo. E hoje entendemos como a mesma raiz do nome Jesus, Yeshua, que significa Javé salva. Quando Jonas declara a salvação vem do Senhor, ele não está expressando esperança futura, mas reconhecimento presente de que já foi salvo. Linguistas especializados em hebraico bíblico explicam que o tempo verbal usado por Jonas indica ação completada. Ele não diz salvação virá, mas salvação é do Senhor, reconhecendo que o ventre do peixe não era prisão, mas santuário divino. Essa compreensão revolucionária transforma nossa perspectiva sobre momentos difíceis. Às vezes, o que interpretamos como castigo é, na verdade, o método de Deus para nos salvar de algo pior. Após 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas foi vomitado em terra firme. A palavra hebraica ki significa literalmente regurgitar ou expelir, mas o contexto sugere um nascimento sobrenatural. Biólogos explicam que grandes peixes normalmente digerem presas rapidamente, mas o texto indica que Jonas foi preservado intacto, sugerindo intervenção divina contínua durante todo o período. Finalmente obediente ao chamado divino, Jonas viajou para Nínive, e aqui encontramos algumas das descobertas arqueológicas mais fascinantes que confirmam detalhes bíblicos. Nínive não era apenas uma cidade, mas um complexo urbano massivo que arqueólogos modernos descobriram cobrir uma área de aproximadamente 750 quilômetros quadrados.
Escavações revelaram muralhas com altura de até 25 metros e espessura de 15 metros, construídas com blocos de pedra pesando várias toneladas cada um. Para entendermos a magnitude da missão de Jonas, precisamos saber que Nínive abrigava uma população estimada entre 600 mil e 1 milhão de pessoas, tornando-se uma das maiores cidades do mundo antigo. Antropólogos culturais revelam que essa população incluía não apenas assírios, mas deportados de dezenas de nações conquistadas, criando um ambiente urbano multilingüe e culturalmente diverso, mas unificado pela brutalidade do sistema político assírio. A mensagem que Jonas pregou era surpreendentemente simples. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. A palavra hebraica haphak, traduzida como destruída, significa literalmente virar de cabeça para baixo ou transformar completamente. Especialistas em retórica antiga explicam que Jonas usou apenas 5 palavras em hebraico para comunicar a mensagem mais poderosa da história humana. Od arbaim yom veninve nehefechet. O que aconteceu a seguir surpreendeu até Jonas. Toda a cidade, desde o rei até o menor dos cidadãos, se arrependeu em jejum e cinzas. A palavra hebraico shuv, traduzida como arrependimento, significa retornar ou mudar completamente de direção, indicando não apenas remorso emocional, mas transformação comportamental radical. Historiadores documentaram que esse tipo de arrependimento em massa era praticamente impossível em impérios militaristas como a Assíria, onde qualquer sinal de fraqueza era interpretado como vulnerabilidade política. Mas aqui descobrimos algo fascinante que arqueólogos revelaram recentemente. Análise de registros assírios contemporâneos ao período de Jonas indica que o império estava enfrentando uma série de crises que prepararam o terreno para o arrependimento nacional. Tábuas cuneiformes descobertas em Nínive documentam uma sequência de pragas, eclipses solares, revoltas internas e derrotas militares que ocorreram precisamente durante o século VIII a.C. Astrônomos modernos confirmaram que eclipses solares totais, considerados pelos assírios como sinais de ira divina contra reis, ocorreram em 763 e 759 a.C. Geólogos descobriram evidências de terremotos significativos na região durante o mesmo período. Epidemiologistas identificaram padrões de pragas que afetaram tanto humanos quanto animais na Mesopotâmia durante essa época. Especialistas em psicologia social explicam que populações expostas a múltiplas crises simultâneas desenvolvem receptividade aumentada para mensagens de mudança radical, especialmente quando essas mensagens oferecem esperança através de transformação comportamental. O que parecia impossível, um império brutal se arrependendo diante de um único profeta, torna-se compreensível quando contextualizamos dentro das condições históricas específicas. O rei de Nínive não apenas se arrependeu pessoalmente, mas promulgou um decreto real, ordenando jejum absoluto para toda a população, incluindo animais domésticos. Arqueólogos descobriram que práticas de jejum, incluindo animais, eram conhecidas em algumas culturas antigas como demonstração de sinceridade extrema diante de divindades. Zoólogos explicam que jejum conjunto entre humanos e animais cria laços psicológicos intensos que reforçam comprometimento comunitário. Mas a resposta de Jonas ao arrependimento de Nínive revela aspectos profundos da natureza humana e da misericórdia divina. Jonas ficou extremamente descontente usando a palavra hebraica ra, que significa mal ou calamidade, para descrever seus sentimentos sobre a compaixão de Deus. Jonas literalmente considerou a misericórdia divina como algo ruim,
revelando como preconceitos culturais e nacionalistas podem distorcer nossa compreensão do caráter de Deus. A oração de reclamação de Jonas no capítulo 4 é brutalmente honesta. Ele confessa que fugiu inicialmente porque sabia que Deus era gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Cada palavra hebraica usada aqui, Shanum, gracioso, Hashum, misericordioso, Erek Apaim, tardio em irar-se, Rav Chesed, grande em benignidade, aparece repetidamente nos Salmos e nos livros proféticos como descrição do caráter fundamental de Deus. Linguistas explicam que Jonas usou fórmulas litúrgicas tradicionais israelitas para descrever Deus, indicando que sua compreensão teológica era correta, mas sua aplicação era limitada por preconceitos étnicos. Jonas conhecia a misericórdia de Deus teoricamente, mas não conseguia aceitar que essa misericórdia se estendesse aos inimigos de Israel. A resposta de Deus a Jonas, através da ilustração da planta, é onde encontramos uma das lições mais profundas sobre compaixão divina. A palavra hebraica kikayon, traduzida como aboboreira ou mamona, refere-se a uma planta de crescimento rápido comum na região, provavelmente Ricinus comunis, conhecida por folhas grandes que proporcionam sombra eficiente. Botânicos explicam que essa planta pode crescer vários metros em poucos dias, sob condições ideais, mas também morre rapidamente quando atacada por parasitas ou expostas a condições adversas. Deus permitiu que a planta crescesse para dar sombra a Jonas. Depois, enviou um verme para destruí-la, causando desconforto físico extremo ao profeta. A palavra hebraica tola, traduzida como verme, refere-se especificamente a larvas que atacam plantas, provavelmente da espécie que entomólogos identificam como causadora de morte rápida em plantas da família Euphorbiaceae. Quando Jonas reclamou amargamente sobre a morte da planta, Deus usou essa situação para ensinar uma lição profunda sobre proporção moral. Se Jonas se compadeceu de uma planta que não plantou, não cultivou, que cresceu numa noite e numa noite pereceu, quanto mais Deus deveria se compadecer de Nínive, uma grande cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, além de muitos animais. A expressão que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda tem gerado debate entre estudiosos. Alguns interpretam como referência a crianças pequenas, estimando a população infantil da cidade. Outros sugerem que se refere à ignorância espiritual generalizada de uma população educada apenas na brutalidade militar. Antropólogos culturais explicam que ambas interpretações são válidas. Deus se compadece tanto da inocência quanto da ignorância. A história de Jonas termina abruptamente, sem revelar a resposta final do profeta. Especialistas em literatura narrativa explicam que esse final aberto força leitores a confrontarem suas próprias atitudes sobre misericórdia divina e compaixão universal. A pergunta implícita permanece ecoando através dos séculos. Se Deus pode transformar o coração de uma cidade brutal como Nínive, que limites impomos à sua misericórdia? Jesus Cristo usou Jonas como sinal profético de sua própria morte e ressurreição. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Teólogos explicam que essa conexão não é apenas cronológica, mas tipológica. Assim como Jonas desceu às profundezas e foi ressuscitado para pregar salvação aos gentios, Jesus desceu à morte e ressuscitou para oferecer salvação a toda a humanidade. A palavra grega usada por Jesus, semeion, sinal, indica não apenas comparação, mas prefiguração profética.
Especialistas em tipologia bíblica explicam que Jonas representa Jesus em múltiplos aspectos. Ambos foram enviados com mensagens de salvação, ambos enfrentaram morte literal, ambos foram sobrenaturalmente preservados, ambos emergiram transformados para cumprir missões universais. Arqueólogos descobriram evidências de que a mensagem de Jonas teve impacto duradouro em Nínive. Análise de camadas estratigráficas revela mudanças significativas em práticas religiosas e sociais na cidade durante o século VIII a.C. Tábuas cuneiformes documentam reformas legais que reduziram brutalidade em punições criminais e melhoraram tratamento de prisioneiros de guerra. Historiadores explicam que essas mudanças foram temporárias. Gerações posteriores de assírios retornaram às práticas brutais tradicionais, mas demonstram que arrependimento genuíno pode transformar até civilizações inteiras, mesmo que temporariamente. A lição permanente é que nenhuma pessoa, cidade ou nação está além do alcance da transformação divina. Para nós, hoje, a história de Jonas oferece múltiplas camadas de aplicação prática. Primeiro, revela que fugir de chamados divinos é possível, mas nunca permanentemente eficaz. Deus possui recursos infinitos para redirecionar vidas humanas, incluindo o uso de circunstâncias aparentemente negativas como instrumentos de salvação e transformação. Segundo, mostra que momentos de maior dificuldade podem ser, paradoxalmente, lugares de maior proximidade com Deus. Jonas experimentou intimidade divina mais profunda no ventre do peixe do que em qualquer momento anterior. Psicólogos espirituais explicam que crises extremas podem quebrar barreiras psicológicas que impedem rendição total a Deus. Terceiro, demonstra que compaixão divina transcende preconceitos humanos. Jonas representava atitudes tribais que limitam misericórdia de Deus a grupos específicos. Mas Deus demonstrou que sua compaixão abrange até inimigos mais cruéis. Essa lição permanece relevante em contextos contemporâneos onde divisões religiosas, políticas ou culturais limitam nossa capacidade de reconhecer dignidade humana universal. Quarto, revela que obediência tardia ainda é obediência válida. Jonas eventualmente cumpriu sua missão, apesar da resistência inicial, e Deus usou sua pregação para transformar uma cidade inteira. Isso oferece esperança para pessoas que sentem ter perdido oportunidades por desobediência passada. A história arqueológica pós-bíblica de Nínive adiciona uma dimensão sombria, mas instrutiva. Aproximadamente 100 anos após Jonas, a cidade foi completamente destruída por uma coalizão de babilônios e medos em 612 a.C. Arqueólogos descobriram camadas de destruição massiva que confirmam relatos históricos de aniquilação total. Especialistas explicam que o arrependimento temporário documentado na época de Jonas não se sustentou através das gerações. Líderes posteriores retornaram às práticas brutais tradicionais, sugerindo que transformação individual e social requer manutenção constante através de escolhas cotidianas de obediência aos princípios divinos. A destruição final de Nínive cumpriu profecias posteriores de Naum e Sofonias, mas também demonstra que misericórdia divina, embora disponível indefinidamente, não anula consequências de escolhas persistentemente destrutivas. Deus oferece salvação, mas não força aceitação permanente. Para a aplicação contemporânea, isso significa que arrependimento genuíno sempre encontra a resposta misericordiosa de Deus, mas transformação sustentada requer compromisso contínuo. Não é suficiente experimentar conversão emocional intensa. Mudança duradoura exige disciplina espiritual diária e escolhas consistentes de obediência. A relevância moderna da história de Jonas se torna ainda mais evidente quando consideramos paralelos contemporâneos.
Vivemos em época de polarização extrema, onde grupos diferentes se veem como inimigos irreconciliáveis. A mensagem de Jonas desafia essa mentalidade, demonstrando que Deus se preocupa até com pessoas que consideramos monstros morais. Missionários modernos relatam transformações extraordinárias em contextos aparentemente impossíveis. Gangues violentas convertidas em comunidades de serviço, ditadores brutais experimentando arrependimento genuíno, sociedades inteiras mudando direção através de avivamentos espirituais. Esses exemplos confirmam que princípios demonstrados na história de Jonas permanecem operacionais. Psicólogos que estudam mudança comportamental explicam que transformação radical geralmente requer 3 elementos presentes na história de Jonas: crise suficientemente intensa para quebrar padrões estabelecidos, mensagem clara oferecendo alternativa viável e comunidade que sustenta novas escolhas. Jonas experimentou esses 3 elementos e Nínive também. A oração de gratidão de Jonas no ventre do peixe permanece como modelo de resposta apropriada durante crises pessoais. Em vez de focar no desconforto presente ou barganhar por libertação futura, Jonas escolheu reconhecer misericórdia já demonstrada e entregar-se completamente aos propósitos divinos. Especialistas em oração contemplativa explicam que a atitude de Jonas representa maturidade espiritual avançada, capacidade de discernir presença divina até em circunstâncias adversas e responder com adoração em vez de ansiedade. Essa perspectiva transforma a experiência de sofrimento, de vitimização passiva, em oportunidade ativa de crescimento espiritual. Médicos que estudam efeitos fisiológicos de gratidão durante estresse confirmam que atitudes de reconhecimento ativam sistemas neurológicos que reduzem ansiedade, melhoram função imunológica e aumentam resiliência psicológica. A resposta de Jonas não era apenas espiritualmente apropriada, mas biologicamente benéfica. O impacto duradouro da história de Jonas na literatura, arte e cultura mundiais demonstra poder universal de suas temas. Escritores, pintores, compositores e cineastas, através dos séculos, encontraram inspiração na narrativa de fuga, salvação, transformação e compaixão divina. Críticos literários explicam que Jonas representa arquétipo do herói relutante que eventualmente aceita a responsabilidade transformadora. Essa estrutura narrativa aparece em mitologias de todas as culturas, sugerindo que experiências descritas na história bíblica tocam aspectos fundamentais da condição humana. A persistência cultural da história também confirma sua relevância psicológica universal. Independente de contexto religioso, pessoas reconhecem padrões familiares, resistência a mudanças necessárias, consequências de escolhas destrutivas, possibilidade de recomeços e necessidade de expandir compaixão além de círculos familiares. Para concluir esta jornada através da história transformadora de Jonas, devemos reconhecer que cada elemento da narrativa, desde a fuga inicial até a lição final sobre compaixão, oferece espelho para examinar nossas próprias atitudes e escolhas. Jonas não era santo perfeito, mas homem comum lutando com medos, preconceitos e resistência a chamados divinos que parecem impossíveis ou indesejáveis. A grande descoberta da história é que Deus não desiste de pessoas que fogem, não abandona servos que falham e não limita a misericórdia a grupos que consideramos dignos. Mesmo quando escolhemos direções opostas aos propósitos divinos, Deus possui recursos infinitos para redirecionar nossas vidas de maneiras que simultaneamente nos salvam e nos capacitam para impactar outros. O ventre do peixe representa todas as circunstâncias aparentemente destrutivas que Deus transforma em lugares de salvação e revelação. Hospitais podem se tornar câmaras de oração,
Prisões podem se tornar seminários de transformação, fracassos podem se tornar fundamentos de novos começos, e nossos maiores medos podem se tornar portas para nossos destinos mais significativos. Nínive representa todos os contextos que consideramos impossíveis de transformação. Todas as pessoas que julgamos irredemíveis. Todos os problemas que parecem grandes demais para a solução. A história de Jonas declara que nada está além do alcance da compaixão divina. Nenhuma situação é impossível demais para a intervenção sobrenatural. Nenhuma pessoa está perdida demais para a salvação. Qual é seu Nínive pessoal? Que chamado divino você tem evitado por medo ou preconceito? Que pessoas você considera indignas de compaixão? Que circunstâncias atuais parecem castigo, mas podem ser instrumentos de Deus para salvação e crescimento? Que oração de gratidão Deus está esperando de você, mesmo no meio de sua tempestade atual? A história de Jonas nos convida a abraçar tanto a adventure da obediência radical quanto a magnitude da misericórdia divina. Assim como Jonas descobriu que fugir de Deus é impossível, mas desnecessário, podemos descobrir que entregar-nos aos propósitos divinos, mesmo quando parecem impossíveis ou indesejáveis, sempre resulta em aventuras que transformam não apenas nossas próprias vidas, mas impactam mundos inteiros de maneiras que jamais imaginaríamos. Mas a história de Jonas revela ainda mais camadas de significado quando examinamos as implicações científicas e espirituais de sua experiência no mar. Oceanógrafos modernos que estudaram as correntes do Mediterrâneo Oriental explicam que as águas onde Jonas foi lançado possuem características únicas que tornam a sobrevivência ainda mais improvável por meios naturais. A profundidade média nessa região varia entre 1.000 e 502.000 metros, com correntes submarinas que arrastam objetos para profundidades onde a pressão atmosférica é 400 vezes superior ao nível do mar. Especialistas em medicina hiperbárica explicam que corpos humanos expostos a essas pressões extremas sofrem barotrauma severo em questão de minutos, ruptura de tímpanos, colapso pulmonar, embolia gasosa e morte cerebral por falta de oxigênio. O fato de Jonas ter sobrevivido não apenas ao afogamento inicial, mas também às pressões abissais, confirma a intervenção sobrenatural contínua durante todo o processo de descida, permanência e ascensão. A palavra hebraica Sheol, frequentemente traduzida como sepultura ou inferno, aparece na oração de Jonas com significado específico que transformou a compreensão judaica sobre vida após a morte. Teólogos especializados em escatologia hebraica explicam que Jonas usou Sheol não como destino final dos mortos, mas como estado temporário de separação de Deus, do qual é possível retornar através de intervenção divina. Essa compreensão revolucionária influenciou o desenvolvimento posterior da teologia de ressurreição no judaísmo e cristianismo. Rabinos talmúdicos citam Jonas como precedente bíblico para a possibilidade de retorno da morte, conceito que se tornaria central na mensagem messiânica. Quando Jesus referenciou Jonas como sinal de sua própria ressurreição, estava conectando experiências através de uma tradição interpretativa de 1000 anos. Arqueólogos descobriram recentemente inscrições em sinagogas antigas do século I, que representam Jonas sendo regurgitado pelo peixe, sempre acompanhadas de símbolos de ressurreição e renovação. Essas descobertas confirmam que comunidades judaicas primitivas compreendiam a experiência de Jonas como prefiguração de esperança além da morte, não apenas como história de obediência profética. A transformação psicológica de Jonas dentro do peixe também oferece insights fascinantes sobre neurociência da experiência espiritual.
Pesquisadores que estudam estados alterados de consciência explicam que situações de extremo estresse, combinadas com privação sensorial, podem produzir experiências místicas profundas que resultam em mudanças permanentes de personalidade e valores. Jonas experimentou o isolamento sensorial total, ausência de luz, som externo limitado, temperatura constante e pressão uniforme. Neurologistas explicam que essas condições podem induzir liberação de neurotransmissores específicos que facilitam insights profundos e resolução de conflitos psicológicos. Combinado com proximidade da morte e intervenção sobrenatural, o ambiente criou condições ideais para a transformação espiritual radical. Psicólogos que estudam experiências de quase morte documentam padrões similares aos descritos por Jonas. Sensação de descida para profundezas, encontro com presença divina, revisão de vida e propósitos, sensação de renascimento e compromisso renovado com missão de vida. A diferença é que Jonas experimentou esses elementos não como visão momentânea, mas como realidade física sustentada por 3 dias. A precisão cronológica dos 3 dias e 3 noites também carrega significado tanto científico quanto teológico. Médicos forenses explicam que 3 dias representam um limite máximo para a reversão de processos de decomposição celular em temperaturas baixas. Além desse período, danos orgânicos se tornam irreversíveis, mesmo com intervenção médica avançada. Teologicamente, 3 dias aparecem consistentemente nas Escrituras como período de provação seguido por libertação divina. Abraão viajou 3 dias antes de oferecer Isaque. Israelitas caminharam 3 dias no deserto antes de encontrar água. Esther jejuou 3 dias antes de interceder pelo povo. Jesus permaneceu 3 dias na tumba antes da ressurreição. Numerologistas bíblicos explicam que 3 representa completude de processo divino de morte e renovação. A experiência de Jonas estabeleceu o precedente teológico que influenciou a compreensão cristã sobre descida de Cristo ao Hades. Padres da igreja primitiva, como Orígenes e João Crisóstomo, interpretaram a jornada de Jonas às profundezas como tipologia da descida de Jesus aos lugares dos mortos para libertar justos do Antigo Testamento. Essa conexão tipológica explica por que a arte cristã medieval frequentemente retrata Jonas e Jesus lado a lado em cenas de morte e ressurreição. Historiadores da arte explicam que mosaicos em catacumbas romanas mostram Jonas sendo engolido e regurgitado como símbolo de esperança cristã na ressurreição corporal. A cidade de Nínive que Jonas evangelizou possuía características urbanas que arqueólogos consideram extraordinariamente avançadas para o século VIII a.C. Escavações revelaram sistemas de aquedutos que transportavam água por mais de 50 quilômetros desde nascentes montanhosas, demonstrando engenharia hidráulica comparável à Roma imperial 500 anos posterior. Urbanistas que estudaram layout de Nínive descobriram planejamento citadino sofisticado. Ruas pavimentadas, dispostas em grid, sistemas de esgoto com canalizações de cerâmica, áreas residenciais segregadas por classes sociais, mercados centrais com armazenamento refrigerado subterrâneo e complexos administrativos com bibliotecas contendo dezenas de milhares de tábuas cuneiformes. A famosa Biblioteca de Assurbanipal, descoberta em Nínive no século XIX, continha aproximadamente 30.000 tábuas, incluindo literatura, história, medicina, astronomia, matemática e religião. Filólogos que traduziram esses textos descobriram que assírios possuíam conhecimento astronômico preciso, sistemas matemáticos avançados e práticas médicas surpreendentemente sofisticadas. Essa descoberta transforma nossa compreensão da missão de Jonas. Ele não pregou para a população primitiva e supersticiosa,
mas para uma das civilizações mais avançadas tecnologicamente do mundo antigo. O fato de uma sociedade tão sofisticada ter se arrependido diante de mensagens simples de um profeta estrangeiro torna o milagre ainda mais impressionante. Historiadores da ciência explicam que assírios desenvolveram o primeiro sistema de correio organizado da história, permitindo comunicação rápida através do império. Isso significa que notícia do arrependimento de Nínive se espalhou rapidamente para províncias distantes, potencialmente influenciando mudanças comportamentais em todo o território assírio. Documentos administrativos descobertos em sítios arqueológicos assírios mostram diminuição temporária em deportações forçadas, execuções públicas e tributos punitivos durante período que corresponde historicamente à pregação de Jonas. Embora essas mudanças tenham sido revertidas por governantes posteriores, demonstram o impacto político real do arrependimento religioso. A reação de Jonas ao sucesso de sua missão revela aspectos psicológicos profundos sobre identidade nacional e preconceito religioso. Antropólogos culturais explicam que Jonas representava a mentalidade tribal comum em sociedades antigas, onde identidade pessoal estava inextricavelmente ligada a destino do grupo étnico. Para israelitas do século VIII a.C., assírios representavam ameaça existencial absoluta. Registros históricos documentam que a Síria havia deportado 10 tribos do Reino do Norte de Israel apenas décadas antes da missão de Jonas. Sobreviventes dessas deportações viviam como escravos em território assírio, sofrendo brutalidades que traumatizaram consciência coletiva judaica por gerações. Psicólogos que estudam trauma intergeracional explicam como experiências traumáticas coletivas criam padrões de pensamento que persistem através de gerações, influenciando atitudes e comportamentos de descendentes que nunca experimentaram diretamente os eventos originais. Jonas carregava não apenas seus próprios medos, mas traumas ancestrais de seu povo. A compaixão que Jonas demonstrou pela planta que lhe dava sombra, contrastada com sua falta de compaixão pelos ninivitas, ilustra como proximidade física e benefício pessoal influenciam empatia humana. Neurocientistas que estudam bases cerebrais da compaixão explicam que humanos naturalmente sentem mais empatia por entidades próximas que proporcionam benefícios diretos. Deus usou essa tendência psicológica natural para ensinar Jonas sobre perspectiva divina. Se Jonas podia se compadecer de uma planta insignificante simplesmente porque lhe proporcionava conforto temporário, quanto mais Deus deveria se compadecer de 120 mil pessoas criadas à sua imagem, independente de nacionalidade ou comportamento passado. A menção específica de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda tem gerado interpretações diversas entre estudiosos. Demografia histórica sugere que a população total de Nínive incluía aproximadamente 600 mil pessoas, tornando os 120 mil mencionados uma porcentagem específica, aproximadamente 20%. Alguns especialistas interpretam isso como referência à população infantil da cidade, estimando que crianças menores de 5 anos constituíam essa proporção demográfica. Outros sugerem referência a pessoas com deficiências cognitivas ou desenvolvimento limitado. Uma terceira interpretação propõe que se refere à população geral em estado de ignorância espiritual. Independente da interpretação específica, a mensagem central permanece clara. Deus se compadece de vulnerabilidade humana em todas suas formas. Seja inocência infantil, limitação cognitiva ou ignorância espiritual, Deus não considera essas condições como desqualificações para a misericórdia, mas como razões adicionais para a compaixão.
A inclusão de animais no decreto de jejum proclamado pelo rei de Nínive oferece insights fascinantes sobre compreensão antiga da interconexão entre humanos e natureza. Ecologistas que estudaram práticas antigas descobriram que várias culturas reconheciam vínculos espirituais entre bem-estar humano e animal. Zoólogos explicam que jejum conjunto entre humanos e animais domésticos cria sincronização biológica que intensifica vínculos emocionais. Hormônios de estresse liberados durante jejum produzem estados de alerta heightened, que aumentam sensibilidade social e cooperação grupal. Teólogos ambientais interpretam essa inclusão como reconhecimento de que pecado humano afeta a criação inteira. E arrependimento genuíno deve incluir restauração de relacionamentos corretos com o mundo natural. Essa perspectiva antecipa desenvolvimentos teológicos posteriores sobre mordomia ambiental e responsabilidade ecológica. A transformação de Nínive também demonstra poder de liderança moral para catalisar mudança social massiva. Cientistas políticos que estudaram movimentos de mudança social explicam que transformação cultural requer combinação de pressão popular e liderança institucional. O arrependimento começou com população geral, mas foi institucionalizado através de decreto real. Historiadores documentaram outros casos de mudanças sociais rápidas em civilizações antigas, quando líderes políticos adotaram novas perspectivas religiosas ou morais. Conversão de Constantino ao cristianismo, por exemplo, transformou o Império Romano em poucas décadas. Editos de Ashoka na Índia Antiga promoveram não violência e tolerância religiosa através de legislação imperial. Esses precedentes históricos confirmam que mudança social, aparentemente impossível, pode ocorrer rapidamente quando condições apropriadas se alinham. Crise suficiente para questionar status quo, mensagem clara oferecendo alternativa viável, liderança disposta a institucionalizar mudanças e população preparada para aceitar nova direção. A preservação da história de Jonas, através de milênios, apesar de seu conteúdo potencialmente embaraçoso para o orgulho nacional israelita, demonstra compromisso hebraico com verdade histórica acima de propaganda política. Historiadores explicam que culturas antigas frequentemente editavam registros para eliminar eventos que refletiam negativamente sobre heróis nacionais. O fato de escribas israelitas terem preservado o registro detalhado da desobediência inicial de Jonas, sua resistência contínua aos propósitos divinos e seu preconceito contra inimigos nacionais sugere a autenticidade histórica da narrativa. Propagandistas não inventariam história que retrata herói nacional de forma tão complexa e problemática. Críticos textuais que analisaram manuscritos antigos do livro de Jonas não encontraram evidências de edição posterior para amenizar aspectos controversos da narrativa. Isso contrasta com outros textos antigos que mostram claros sinais de revisão ideológica através de gerações. A universalidade da mensagem de Jonas explica sua relevância contínua através de culturas e séculos diversos. Antropólogos que estudaram transmissão cultural explicam que narrativas que sobrevivem através de múltiplas civilizações geralmente abordam dilemas humanos fundamentais que transcendem contextos específicos. Temas centrais da história de Jonas: medo de responsabilidade, resistência à mudança, preconceito contra grupos diferentes, descoberta de misericórdia inesperada e transformação através de crise, aparecem consistentemente em literaturas de todas as culturas humanas conhecidas. Psicólogos evolutivos sugerem que esses temas refletem desafios adaptativos universais que humanos enfrentaram ao longo da história. Necessidade de equilibrar autopreservação com responsabilidade social, tendências tribais versus cooperação intergrupais,
e capacidade de mudança comportamental em resposta a novas circunstâncias. Para aplicação contemporânea, a história de Jonas oferece framework para navegar dilemas morais complexos que enfrentamos em sociedade globalizada. Assim como Jonas precisou expandir sua compreensão de compaixão além de fronteiras nacionais, nós precisamos desenvolver empatia que transcende divisões culturais, políticas e religiosas. Sociólogos que estudam polarização contemporânea explicam que tendências tribais demonstradas por Jonas permanecem ativas em contextos modernos. Redes sociais e mídia segmentada podem intensificar preconceitos grupais de maneiras que tornam o diálogo construtivo ainda mais difícil que na época antiga. Mas a história também oferece esperança. Se Deus pôde transformar coração de Jonas e cidade de Nínive, nenhuma pessoa ou situação está além da possibilidade de mudança radical. Isso não minimiza dificuldades reais ou garante resultados específicos, mas oferece base sólida para a esperança ativa em meio a circunstâncias aparentemente impossíveis. A oração final que deixamos para a reflexão pessoal ecoa através dos séculos. Deus de Jonas, que transforma os corações endurecidos e usa até nossa resistência como parte de planos redentores maiores, ajude-nos a reconhecer nossos próprios preconceitos, abraçar responsabilidades que tememos e descobrir que sua misericórdia sempre excede nossa capacidade de compreensão ou limitação. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa descobrir que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é impossível demais para Deus transformar, e nunca estamos longe demais para sua misericórdia nos alcançar e nos usar de maneiras extraordinárias.